de meu povo. Estamos informando aos espectadores que você está fazendo a transmissão ao vivo. Sejam bem-vindos, pessoal. TikTok, Kawaii, estamos aqui. Vamos iniciar nossa live de hoje. Glória a Deus. Confiando fica em suas promessas. Adriano, seja bem-vindo, Adriano. Deus abençoe a tua vida. Lago Mess, Ricardo, Marlene, Wanda Silva, Radialista Magno, Braulina, Edson Ramos, VLC, Gustavo Ribeiro, Sandra Pires, Terezinha Maria Luiz, Sebastião, Tarcísio Natal, Cláudio Santos. Já quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês. Japão do Brasil Oficial, Yasmin Alves, Peniro Oliveira, Ângela Maria, Maria Lima, Mônica Melo, Menina Veneno. Deus abençoe a todos vocês, pessoal. Sérgio Barbosa, Alex Silva, Pamela 1234, Mia Patrícia Lares, quem mais? Cida, seja bem-vindo, todos vocês, pessoal. João Frango, Débora Pio Oliveira, Cauãzinho, quem mais? Vanessa Oliveira, Gabriela Costa Souza, Deus abençoe. Enilson Filho, Gabriela Costa Souza, Dora, Vanessa Oliveira. Deus abençoe a todos vocês, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vanessa é a Vanessa que eu tô pensando que é? É minha prima, será? Deus abençoe, Vanessa. Pessoal, fala de onde vocês estão nos assistindo aí, por favor. De onde vocês estão nos assistindo? Se é daqui do Brasil, se é de São Paulo, se é de Minas Gerais, se é de Pernambuco, se é do Pará, se é do Amapá, se é da Bahia, se é do Rio de Janeiro, se é do Rio Grande do Norte, se é do Rio Grande do Sul. Fala conosco aí, pessoal. Reni Rodrigues, Marilene Góes, Adilson Santos, Osvaldo Saldier. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Queridos, hoje, presta bem atenção. Hoje eu escolhi um texto aqui pra gente ler. Ó, presbítero, é presbítero mesmo, né? Claudinei. Deus abençoe, presbítero Claudinei. Flávia Baferreira. Pessoal, presta bem atenção. Vocês sabem que eu estou aqui segunda, quarta e sexta. Toda segunda, quarta e sexta eu tenho essa live. Nessa live eu trago uma palavra de Deus. Nessa live eu oro pelas pessoas, tá? Então eu queria pedir para você entrar lá no meu canal, se inscrever, para que nós possamos estar juntos aí todas as segundas e quartas-feiras e sexta-feira, entendeu? E eu quero dizer para vocês que o meu nome aqui é Pastor Marcos, tá? Eu sou da comunidade evangélica Cristo Esperança aqui de Campinas. E toda segunda, quarta e sexta eu estou aqui, trazendo uma palavra, fazendo uma oração, tá? Então eu estou aberto aí para ajudar vocês naquilo que for preciso, naquilo que for necessário, naquilo que estiver no meu alcance, né, na questão espiritual, para orar por vocês e também para trazer uma palavra para animar. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, querido. Dias de perseguição da igreja, dia de perseguição aos pastores, aos líderes espirituais da nação. Nós estamos aí numa guerra espiritual. E nós precisamos nos unir, a igreja precisa se unir, a igreja precisa deixar as diferenças, né, de interpretação teológica de lado e se pegar mais firme com Cristo. Porque eu acredito que tudo que está acontecendo, existe um projeto, existe um propósito, Deus permitiu, se Deus permitiu é porque precisa consertar coisas e vamos que vamos. Agora a igreja precisa se unir, a igreja precisa trabalhar juntos, amém? E é esse o meu papel aqui. Meu papel aqui é te ajudar na palavra, né? Nós trabalhamos com células aqui na igreja e há muito tempo atrás eu passei uma ministração da célula, que é de um grupo familiar da comunidade cristã Aliança de Amor, que é muito lindo, simplesinho, muito simples, mas muito assim, mesmo que é simples, mas é profundo, porque traz verdades que nós precisamos aprender, tá? E o texto
O tema, no caso, é Aprendendo com Jabes. E nós vamos então estudar isso hoje, vamos ler isso aqui hoje. Eu quero ministrar isso para vocês. Não é apenas ler, eu quero ministrar para vocês. Da mesma forma como Deus ministrou meu coração, como Deus ministrou na minha igreja na época que nós passamos esse estudo aqui há muitos anos atrás. Então eu quero passar para você também esse estudo. Tenho certeza que vai te ajudar muito, tá? Guilherme, Meireles, Deus abençoe. Rose Meire, Deus abençoe. Eliane, Arcanjo, Deus abençoe. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Se você puder me reportar de onde você está nos assistindo, eu ficaria bastante feliz. E com certeza vou falar para todo mundo aqui que nós temos pessoas em todos os estados aqui do Brasil participando com a gente dessa live, ok? Olha só, o texto, 1 Crônica 4, 9 a 10, que diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. 1 Crônicas 4, 9 a 10. E aí o estudo começa com uma introdução dizendo assim: você conhece a história de Jabes? Na verdade, a Bíblia fala da história dele muito curta. Praticamente toda a história de Jabes se resume nesses versículos que nós lemos aqui. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Tá? Só aí. Não tem outros textos na Bíblia que falam sobre esse homem. Mas o que foi revelado ali nesses dois versículos é algo tão profundo para nós que nós precisamos tomar posse todos os dias da nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, por lutas, por crise. E quem não está passando por crises hoje, né? E nós precisamos recorrer ao Senhor. Nós precisamos entender que o Deus que nós servimos é um Deus que socorre, é um Deus que ajuda, é um Deus que estende as mãos. Mas para tanto nós precisamos confiar nele, nós precisamos clamar ao nome dele. Tá? Ele fez isso. Pra você ter noção aqui, ó, ele já tinha um estigma. Ele tinha, o que nós temos que entender é que no passado, o nome que as pessoas recebiam estava muito ligado a um fato que acontecia na vida delas, né? Você vai ver, por exemplo, Jacó. Por que o nome dele era Jacó? Porque ele nasceu seguro no calcanhar do seu irmão. E aí algumas pessoas interpretam que ele queria tomar o direito de ser o primeiro, né? Tipo assim, né? Estou segurando aqui no teu calcanhar, vou te puxar para baixo, vou chegar primeiro. Seria mais ou menos essa visão. Então o nome dele foi colocado por conta desse ato, dele dar essa ideia de que ele quis usurpar, tomar o lugar do seu irmão. Então o nome tem muita ligação na Bíblia. Um outro fato, por exemplo, foi o caso de Ofni e Finéias, que foi morto na batalha, né? E o pai dele ali morreu no mesmo dia, né? Eli morreu no mesmo dia. E aí a nora dele vem dar a luz e eles colocam o nome da criança de foi-se a glória do Senhor, foi a glória de Deus embora, né? Icabode. Então, imagina bem uma pessoa que ele seria um marco na história do fim da glória de Deus na nação de Israel. Então, aonde esse Icabode fosse, ele seria esse marco, entendeu? Porque ele foi ali, o que aconteceu, né, da arca ser levada, da arca ir embora, ficou registrado no nome desse menino, Icabode. Então as pessoas tinham, naquela época, esse negócio de colocar o nome na pessoa, né? O próprio Jacó, quando a esposa dele morre e ele tem um filho chamado Benjamim, na verdade, o nome que foi colocado nele, que a mulher deu para ele, era Benoni, o filho da minha dor. E aí então, na hora, Jacó pega e diz: não será chamado Benoni, mas Benjamim, filho da minha direita, o filho da minha destra. Então o nome era bem ligado ao que acontecia na vida da pessoa naquele tempo. E Jabes é esse nome também, que a mãe dele teve problema, teve complicação no momento que ela foi dar à luz, e por isso colocou então o nome dele de Jabes. E esse homem que tinha tudo, segundo o nome dele, para levar dor, para levar tristeza, né? Olha, por causa de mim minha mãe quase morreu. Toda a história que ele poderia contar no coisa seria história de derrota, de fracasso. Mas ele ousou orar. Ele ousou crer em Deus. Ele não ficou olhando para o passado dele. Ele não ficou olhando para o histórico que o nome dele trazia. Mas ele rompeu. Amém, Jesus? Então é isso que o nome Jabes quer trazer para nós nesta noite. Tá bom? Então vamos aprender um pouco
né? E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Então a pergunta é essa: você conhece a história de Jabes? Eu já dei uma pincelada aqui bem rápida para você sobre a história. Então vamos aprender algumas coisas muito importantes com esse Jabes, com esses 2 versículos que conta a história desse homem, que traz muita informação para nós, né? Que nós temos que avançar, que nós precisamos aprender a crer no Senhor, a orar, a buscar a Deus. Não importa o que está acontecendo, não importa as marcas do passado, não importa o que aconteceu, nós podemos vencer se nós seguirmos aí o passo de Jabes, tá bom? Então olha só, a primeira lição aqui é que a Bíblia diz acerca dele que ele foi o homem mais ilustre, né? Então tinha tudo para ser uma pessoa pessimista, negativa, porque ele quase matou a mãe dele quando ele deu à luz. E a história que ele ouvia era essa: menino, quando você nasceu, quase que eu morri. Você não tem noção, menino, do que a dificuldade que eu tive de te gerar, tá? Mas a Bíblia diz que ele não ficou paralisado nesse estigma, nessa marca de passado, mas ele se tornou o homem mais ilustre, o homem mais ilustre. E aí eu levo você a meditar no que você era sem Cristo. Quando lá atrás você levantou as mãos e aceitou Jesus como Salvador da sua vida, quem era você? Quem sabe pessoas marcadas, quem sabe pessoas traumatizadas, quem sabe pessoas que tinham dificuldades de avançar por conta do passado, tá entendendo? Mas a Bíblia diz que Jabes se tornou o homem mais ilustre. Isso quer dizer o quê? Ele não ficou olhando para o que aconteceu, ele não ficou olhando para o seu passado. Você precisa avançar, você precisa dar passos adiante. Você não pode ficar paralisado, nós não podemos, a igreja não pode ficar paralisada, tá entendendo? Com as marcas do passado. A Bíblia diz que ele se tornou o homem mais ilustre, tá? Nem todos nascem pessoas ilustres, mas Cristo Jesus pode nos tornar ilustres. O Senhor Jesus pode tornar você um homem nobre, uma mulher nobre, alguém muito ilustre, alguém muito importante para a sociedade, alguém muito importante para a sua família, alguém muito importante para o reino dele. Eu vejo que nos dias atuais, mesmo os cristãos, ao invés de se tornarem bênçãos para o reino, têm se tornado maldição, têm se tornado complicadores do reino, tá entendendo? Pessoas que travam a vontade de Deus, a presença de Deus. E nós temos que ser ilustres, nós temos que ser nobres, nós temos que ser pessoas, agentes, que vai facilitar a penetração do reino de Deus nos corações das pessoas, isso através do nosso caminhar, através da nossa vida, tá? Então nós não podemos se utilizar do passado para não permitir que Deus nos use, tá entendendo? Muitas vezes ficar fechado dentro de casa, amarrado, trancado, tá? Com medo de encarar as situações da vida. Não, se torne a pessoa que Deus quer que você se torne, um homem espiritual. Até ministrei sobre isso, um homem espiritual, uma mulher espiritual. Como é que se faz um homem espiritual? Como é que se torna uma mulher espiritual? Obedecendo a voz do Senhor, obedecendo o princípio, obedecendo a palavra. Mas nós muitas vezes estamos muito preocupados com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão pensar. Queridos, se torne ilustre para Deus. Jabes se tornou ilustre. Alguém olhava para ele e dizia: Jabes, você quase matou sua mãe. Ele falou: eu não quero falar sobre isso, eu tenho coisas melhores para falar. Eu tenho coisas mais importantes para dizer, eu tenho coisas mais importantes para fazer, a ficar pensando no passado, que aconteceu. Eu nem tinha controle, eu nem tinha domínio sobre o meu nascimento. Ele poderia muito bem chegar e dizer dessa forma, e não aceitar aquela imposição negativa para que ele não avançasse. Ele diz: eu vou avançar, e Deus vai me ajudar, e Deus vai me honrar. Você entendeu? Então é isso, amados. Jabes se torna para nós aqui uma lição muito importante, porque ele se tornou um homem nobre, entendeu? Mesmo diante de todas sabe onde ele chegava? É igual o Jacó. Jacó, o nome dele era usurpador, e quando ele chegava, as pessoas falavam: ô Jacó, na hora já refletia o que ele era. Era uma dor muito grande para ele, porque ele tinha um nome que era um nome negativo. Quando o pai dele pergunta para ele, que ele vai se vestido de Esaú para poder tomar a bênção, o pai dele chega para ele e diz assim: quem é você? Aí ele diz: eu sou Esaú, meu pai, seu filho.
Olha isso. Ele tomou a identidade do irmão para não usar o nome dele. Porque ele tinha um nome negativo. Ele não ia conseguir nada com aquele nome. Até quando ele tem um embate com o anjo chega e pergunta para ele qual é o seu nome. Você já parou para pensar nisso? Por que o anjo foi justamente perguntar para Jacó qual era o nome dele? Por quê? Porque o problema dele estava no nome. O nome dele era negativo. Da mesma forma, Jabes tinha um nome negativo. Quem sabe você hoje, vivendo a vida que você vive, alguém te olha e fala, aquele ali é o traficante, aquele ali é o ladrão, aquele ali é o usurpador, aquele ali é o enganador, aquele ali é o caloteiro, aquele ali é isso. São os nomes que trazem essas más famas. Mas a Bíblia diz que Jabes se tornou o homem mais ilustre. Deus está levantando homens e mulheres ilustres nessa geração, nesses dias, que não olhe para aquilo que passou. O que passou, passou, querido. Deus está querendo contar a sua história daqui para frente. Uma coisa é você ter uma história sem Jesus, e outra coisa é você ter a história com Jesus. Paulo fala muito bem isso, quando ele está a caminho de Damasco, ele encontra Jesus, e ele então cai ali no chão, ele fica cego, ele recebe a Jesus, ele aprende a palavra, e lá na frente ele diz, tudo que eu conquistei, eu considerei esterco, perda para ganhar a Cristo. Entendeu? A vida dele mudou radicalmente. Então se tornou o homem mais ilustre para Deus na pregação e na palavra. Então Jabes nos ensina isso. Para de ficar olhando para trás, para de ficar olhando para o seu passado, para de ficar olhando para a sua falha, para a sua fraqueza. Olha para Jesus, olha para Deus, ore mais, leia mais a Bíblia, busque mais o Senhor, jejue mais, Deus vai te dar vitória. Agora, se você ficar olhando para o seu problema, se você ficar olhando para aquilo que as pessoas estão dizendo, você não vai avançar, você não vai sair do lugar. Amém, Jesus? Então vamos avançar, vamos avançar. Se torne o homem, a mulher mais ilustre nesses dias, na presença de Deus, através da vida com Deus, através da presença de Deus, através da glória de Deus. Para de ficar ouvindo, sabe, essas pessoas negativas, essas pessoas que só querem arrumar confusão e contenda no reino, pessoas que não acrescentam no reino, pessoas que não levam as pessoas para ter um entendimento das coisas divinas, mas só para trazer confusão no meio do rebanho. Para de ficar ouvindo essas pessoas. Amém, Jesus? Começa a ouvir a palavra de Deus, tá? Uma pessoa nobre, honrada, confiável, amável, amiga, compreensiva, tá? Exemplo em todos os sentidos, na família, no trabalho, na sociedade, uma pessoa respeitada, admirada por todos. Um dos objetivos do Evangelho é nos transformar em pessoas ilustres, honradas, nobres. Aquilo que Jabes se tornou é o que nós devemos procurar se tornar na presença de Deus. Homens nobres, homens ilustres, mulheres nobres, mulheres ilustres diante do Senhor. Tá? Esse é o objetivo do Evangelho, nos fazer parecidos com Cristo. Olha aqui que Isaías 32:8 fala: mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará, ou persevera, ou perseverará. Então, se torne um homem nobre, persevere nas coisas nobres, persevere nas coisas grandiosas da parte de Deus. Por que Jabes alcançou o coração de Deus? Por que Deus mudou o quadro da situação de vida dele? Por quê? Porque ele se tornou um homem nobre, ele não ficou olhando para trás. Ninguém que alcança o nível de nobreza na presença de Deus, querido, de reconhecimento de quem ele é no reino, de identidade espiritual, ninguém vai viver uma vida, sabe, abaixo daquilo que Deus quer. Ninguém. Porque se você realmente entende quem você é no reino, se você vive todas as prerrogativas do reino, toda a expectativa que Deus tem gerado através das nossas vidas, todo aquele que vive, não tem como viver abaixo daquilo que Deus tem. É por isso que a oração dele foi tão rápida atendida, porque ele alcançou o nível de nobreza, ele alcançou o nível realmente de alguém ilustre, de que alguém que Deus olhava e dizia: esse rompeu, esse não ficou paralisado no nome dele, na marca dele, na dificuldade lá que ele sofreu lá atrás. Pelo contrário, ele rompeu e ele está trabalhando, ele está vivendo uma vida honesta, está vivendo uma vida realmente honrada. Eu preciso honrar esse homem, porque se você honra, você lança semente no reino, e se você honra, você vai receber honra. Amém, Jesus? Então Deus honrou a oração de Jabes. 2 versículos apenas, o suficiente
para contar uma história tão linda, tão tremenda, de mudança de vida. E é o que Deus quer fazer na nossa vida. Então a primeira lição é que ele era um homem que se tornou um homem nobre, um homem ilustre, tá? Na segunda lição aqui, nós vamos ver o que gerou essa marca, né? Esse estigma que poderia ter paralisado, mas não paralisou. A Bíblia diz: porquanto com dores o dei à luz. Que começa com sofrimento, pode terminar de maneira totalmente diferente, com alegria e realização. Existem pessoas que começam bem, mas termina mal. E tem pessoas que começam mal e termina bem. De fato, não é como você começa, mas é como você termina. O importante é como você termina. Amém, Jesus? Quantos crentes no passado sentiam a presença de Deus, sentiam a glória de Deus, era cheio do Espírito Santo de Deus, e hoje estão céticos, e hoje viraram religiosos, perderam a comunhão com Deus, perderam a alegria da salvação, perderam a paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento. Está entendendo? Então, querido, veja aqui o que aconteceu com esse homem, tá? Ele não deixou o sofrimento dele paralisá-lo. Ele não deixou o sofrimento dele perder a essência. Ele não deixou o sofrimento dele tirar ele do caminho. E eu digo para você uma coisa: a igreja precisa tomar cuidado. Nós estamos vivendo dias terríveis, mas o problema é que, por mais terrível que esse dia seja, não vai acabar, vai piorar. O que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus ensina, é que não existirá melhora neste mundo. Pode existir melhora para um ou para outro, de acordo com a situação sua, onde você está, pode melhorar a sua vida. Mas, no geral, as coisas vão piorar. A própria ciência diz sobre isso, né? Que é a tal da lei da entropia. As coisas sempre vai pro final, ela sempre vai para a corrupção, não tem como. Então isso já é uma regra, uma lei, por causa do pecado. O pecado em si, ele vai corrompendo, ele vai corroendo tudo, tá entendendo? Então nós precisamos entender isso, ok? O Jabes, ele poderia muito bem, vindo de um sofrimento, de uma situação ruim, e piorar, como muitos dizem, né? Quantos ladrões por aí, porque eu sou vítima da sociedade, porque eu sou negro, porque eu morava na favela, por causa disso, por causa daquilo. Nada a ver, queridos, nada a ver isso. Você pode muito bem usar o seu sofrimento, tá entendendo? Para o mal, como você pode, hoje, usando a palavra que está todo mundo usando, né? Ressignificar a sua história. Olhar para trás e dizer: eu posso mudar, eu posso ser melhor, eu posso fazer melhor, eu posso ser bênção para as pessoas. Já que todo mundo não quiser ser bênção para mim, já que todo mundo quis pisar em mim, já que todo mundo quis me maltratar, eu quero fazer diferente. Eu quero ser bênção. Amém, Jesus? Então Jabes, olha só, ele não ficou preso no sofrimento, tá? O nome Jabes significa o que causa sofrimento. Foi assim que começa a sua história, mas não é assim que ela termina. Como começou a sua história? Seu casamento, seus planos. Se começou com sofrimento, com lágrimas, com dores, Deus pode mudar a sua história, como mudou a história de Jabes. Só vai depender de você. Amém, Jesus? Só vai depender de você. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a história da sua empresa. Deus quer mudar a história do seu casamento. Deus quer mudar a história da sua vida espiritual. Nossa, quantas pessoas começaram lá atrás num fogo espiritual tremendo, numa alegria, numa satisfação de alma, né? Pregando a palavra aqui, anunciando ali, levando lá, e aonde ia falava de Jesus, e hoje estão mortas. Tá entendendo? E Deus está dizendo para mim e para você: você deixou o sofrimento te paralisar? Então está na hora, querido, de você se levantar, tá? Está na hora de você se levantar. Só depende de você. Só depende de você tomar uma postura. Só depende de você começar a orar mais, tá? O primeiro segredo para Jabes mudar a situação dele foi que ele fez uma oração. Uma simples oração do fundo do coração mudou a história desse homem. Mas por quê? Porque antes dele fazer a oração, ele já tinha tomado uma postura de ser alguém ilustre. Não adianta você fazer uma oração se você não quer mudança de vida. Porque Deus não vai ouvir. A Bíblia diz que Deus não ouve aqueles que não lhe obedecem, aqueles que não andam na sua palavra. Mas se você se colocou: não, Deus, realmente eu quero fazer a tua vontade, embora muitas vezes eu não consigo fazer tudo aquilo que a tua palavra fala, mas eu quero andar na tua palavra. Pronto, você já começa a dar os passos que você consegue dar, tá entendendo? E a partir dali, querido, quando você orar, não tenha dúvida, Deus vai te ouvir, porque Deus quer a tua mudança, Deus quer a tua libertação,
Deus quer que você saia das drogas, da prostituição, da impureza, da maldade, da malignidade. Deus quer isso. Mas vai depender de você. E foi isso que Jabes fez. Jabes disse: eu vou orar e Deus vai mudar o meu cativeiro. Deus vai mudar o meu histórico. Deus vai mudar a minha vida. Deus vai mudar a minha essência. Deus vai mudar tudo. E a Bíblia diz que Deus mudou. Amém, Jesus? Foi dessa forma, tá? Então o primeiro segredo para ele foi oração. Depois da oração é fé. Porque você não pode orar sem fé, tá? E também perseverança e esperança. Falei sobre isso, acho que segunda-feira, sobre esperança e perseverança, que são palavras que mostram para mim e para você o quanto que a igreja precisa crer, precisa aprender a esperar, precisa aprender a perseverar, precisa aprender a deixar Deus a fazer como Ele quer fazer, porque as coisas não são como nós queremos, mas é como Deus quer. Amém, Jesus? E foi nesse sentido que Deus então mudou o cativeiro, mudou o histórico de Jabes. Jabes tinha tudo para ser um homem derrotado, triste, amargurado, mas ele não permitiu que as situações passadas de derrota, de sofrimento, impregnasse isso na alma dele. Ele disse: eu vou romper aqui. E ele rompeu. Amém, Jesus? Terceira lição, né? Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Ele era um homem de oração. O versos 10 diz que Jabes clamou. Sua vida é resumida em 2 versículos. Mas quando diz que ele clamou ao Deus de Israel, é porque Jabes era um homem de oração. Olha isso. A palavra clamar é tão lindo aqui na Bíblia, porque existe a palavra clamar e a palavra reclamar, tá? O que dá a entender de reclamar é quando você fala 2, 3 vezes aquela coisa que você passa para quem não consegue resolver o seu problema. Agora, quando é clamar, é quando você grita em voz alta dizendo para Deus que você quer a mudança, que você quer que Ele faça alguma coisa. E quando você toma a decisão de andar na presença do Senhor, não há como Deus não te ajudar. Não há como Deus não realizar o milagre, fazer aquilo que tem que ser feito. Então, o clamar aqui é muito ligado àqueles que já conhecem a Deus. Aqueles que já sabem o que Deus é capaz de fazer. E foi dessa forma que Jabes chegou diante de Deus. Porque ele conhecia Deus. Ele não pediu para qualquer Deus, ele pediu para o Deus de Israel. O único e verdadeiro Deus. Está aí essa celeuma aí sobre a questão de Israel. E a gente sabe muito bem que Israel é a nação escolhida por Deus. E ai daqueles que se levantam contra essa nação. Porque Deus escolheu. Deus diz: eu escolhi Jerusalém para colocar ali o meu nome. Foi Deus que falou. Acabou. Quem que vai discutir com Deus se Ele é o Criador de todas as coisas? Então, não é qualquer Deus, mas ao Deus de Israel. A Bíblia diz que Jabes clamou ao Deus de Israel. E a Bíblia diz que Deus então ouviu a oração de Jabes. E Deus não apenas ouviu, mas Deus realizou o desejo do coração dele. Amém, Jesus? Então, muitas vezes a pergunta é essa, né? Você tem orado? Essa é uma pergunta, né, que não era para ser feita para cristão. Não era para ser feito para cristãos. Porque o cristão, ele deveria orar. Eu até lembro que uma vez o pastor Hernanes, né, lá da igreja do Luciano Subirá, do pastor Luciano Subirá, ele diz assim: quando Jesus fala acerca de oração, ele diz dessa forma: quando orares, porque não cogita na mente e no coração de Jesus nunca que um crente não ore. Então, para Deus, todas as vezes que ele vê um crente, ele espera que o crente ore. Por quê? Porque oração é a comunicação do céu. É a maneira que Deus tem de transferir as bênçãos dele para a vida da pessoa. Então, se uma pessoa não ora, não há como ela ser abençoada. Isso eu estou falando acerca de todas as coisas, porque o brasileiro, ele tem um problema. Nós vivemos num país, querendo ou não, né, tem sempre esse sistema meio paternalista. E a gente sempre quer ganhar as coisas do governo, todo mundo sempre espera alguma coisa do governo. Então, dentro desse sentimento, a gente também transfere isso para Deus. Então a gente só ora para Deus para pedir coisas. A gente não ora para Deus para ter comunhão com Deus, para viver uma vida na presença de Deus, para falar as coisas para Deus. A gente só ora para pedir coisas. Tanto que a própria terminologia de oração para nós, para o brasileiro, é pedir algo para Deus.
Se você falar oração, todo mundo já pensa, pedir algo para Deus. Mas não é só isso. A Bíblia não fala sobre. A Bíblia fala sobre agradecimento, a Bíblia fala sobre você adorar, adoração, louvor, agradecimento ao nome do Senhor. Tudo isso é feito em oração. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós diminuímos a nossa pessoa. Nós diminuímos nós como ser humano e aumentamos a nossa capacidade espiritual. Porque o próprio Deus se transfere para dentro de nós quando nós oramos. Então, Deus, Ele entende isso, que nós precisamos orar, que nós vamos orar, que na hora certa nós vamos chegar diante dele. Muitas vezes para pedir, outras vezes para agradecer, algumas vezes para adorar, algumas vezes para reconhecer a soberania dele. A gente vai estar sempre fazendo isso. Então, para Deus, ele sempre espera isso da gente, tá? Mas muitas vezes a correria do dia a dia, muitas vezes os nossos sonhos, projetos, né? Muitas vezes o nosso enfadar com as coisas dessa terra, que foi que Jesus falou para Maria e Marta, quando Maria estava ali aos pés de Jesus, recebendo a revelação, aprendendo aos pés de Jesus. Marta correndo, a Marta olha para Jesus e diz: mestre, olha só, a Maria está aí nos teus pés, eu estou correndo para lá e para cá, manda, fala, pede para ela me ajudar. Aí Jesus diz: Marta, Marta, por que te enfadas com tantas coisas? Uma só coisa é necessária e Maria escolheu a melhor parte: a oração. A oração é uma conversa. Então, ao mesmo tempo que Maria estava aos pés de Jesus, ela estava orando, porque ela estava falando com o mestre. Amém? E muitas vezes nós não entendemos isso. E por nós não entendermos isso, o que acontece? Nós sempre achamos assim: não tem tempo para orar. Eu até quero orar, mas eu não tenho tempo. A minha vida é muito corrida, eu tenho muitas coisas para fazer. Entendeu? Então, nós precisamos entender isso. Tá? Nós não podemos usar desculpas aqui. Jabes não usou desculpa. Jabes achou um tempo. Ele tinha comunhão com Deus. Ele andava com Deus, ele vivia com Deus. A Bíblia fala de Enoque. Enoque, a Bíblia diz, ele andava com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Tal era a comunhão que ele tinha com Deus. Tal era a oração que ele praticava cotidianamente com Deus. Não era um momento, apenas uma hora marcada, 2 horas marcadas, mas era algo fluídico, algo que acontecia todo o tempo, porque ele vivia com Deus, porque ele andava com Deus. Então, a oração, tá? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos achar um tempo, tá? E orar ao Deus de Israel, orar em nome de Jesus, porque Jesus diz: tudo que pedides ao meu Pai em meu nome, crendo recebereis. Tudo que pedir ao Pai em meu nome, crendo recebereis. O condicional aí é crer. Não adianta pedir no nome de Jesus sem crer, mas se pedir crendo, recebe. Esse é o certificado que nós temos, entendeu? De que se nós pedimos alguma coisa para Ele em nome de Jesus, nós receberemos. Amém, Jesus? Agora, qual foi a oração que ele fez, né? Qual foi a oração? O segredo da oração de Jabes, versículo 10. Se me abençoares muitíssimo. Olha isso. Se me abençoares muitíssimo. Jabes pediu para ser abençoado muitíssimo. Tá? Deus falou para Abraão lá atrás: olha, Abraão, se você andar na minha presença, eu vou te abençoar, e abençoarei até os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus falou isso para Abraão. Agora, já, né, em posse desse conhecimento, dessa revelação, Jabes diz: puxa, o Senhor abençoou Abraão, eu também quero ser abençoado, mas eu quero ser abençoado muitíssimo. Eu não quero ser abençoado pouco, não, eu quero muita bênção. Eu quero muita bênção. Eu quero algo sobrenatural na minha vida. Eu quero algo poderoso da parte do Senhor na minha vida. Essa foi a oração de Jabes. E aí a Bíblia diz que Deus, o quê? Ouviu, e Deus então respondeu a oração de Jabes. 2 versículos apenas mostra a profundidade do relacionamento desse homem com Deus e a ousadia que ele tem de chegar diante de Deus e dizer: eu não quero pouco, não. Eu quero muita bênção. Eu quero que o Senhor me livre do mal. Eu quero que o Senhor me traga bênçãos humanas, financeiras. Eu quero que o Senhor trabalhe na minha saúde, na minha casa. Eu quero um meu relacionamento conjugal com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa. Eu quero bênção do Senhor. Eu quero bênção em todas as áreas. E a Bíblia diz que Deus ouviu e Deus respondeu a oração de Jabes. Tá? A palavra abençoado significa lançar a bênção, fazer feliz. Ser abençoado por Deus é ser uma pessoa feliz, próspera em tudo, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Provérbios 10:22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Todas as vezes, e é muito sério isso que eu vou falar para vocês aqui, queridos. Cuidado
Porque muitas pessoas estão pegando coisas que não é dela e elas estão achando que ela está pegando algo de Deus. E aí vem junto com aquilo que ela busca, vem o problema, vem a dificuldade, vem a luta. Aconteceu, por exemplo, com Eliseu e Geazi. Eliseu chega, depois de ter curado Ramã lá no Rio Jordão, Ramã chega e diz assim: olha, eu trouxe bastante presentes, eu quero entregar o presente para o profeta. O profeta nem saiu de casa, nem saiu da casa dele. Não foi dar honra, né, demasiada para aquele homem, porque ele era o chefe do exército da Síria. Não, ele simplesmente ficou dentro de casa lá e falou: manda ele lá no Rio Jordão, ele vai mergulhar, ele vai ser curado. Que tipo assim, algo muito natural para mim, sobrenatural para ele, tá? Mas Deus vai fazer e acabou. Era mais ou menos essa ideia. E aí o homem vem todo feliz e diz: eu quero dar presente, eu trouxe presente, eu quero entregar para ele porque eu fiquei curado. E aí então Geazi falou assim: eu não quero, pode levar os seus presentes embora, eu não quero. No caso Eliseu. Aí Geazi ficou sabendo que Eliseu não quis o presente, ele deixou o Ramã embora, o Naamã embora, e no meio do caminho ele vai correndo atrás e diz para Naamã assim: Naamã, chegou umas pessoas lá em casa e o profeta mudou de ideia. Ele falou assim que se você quiser dar aí as bênçãos, é para me levar, porque chegou umas pessoas diferentes lá em casa. Aí então o que aconteceu? O Naamã foi, colocou lá as bênçãos, levou tudo. Ele foi embora, chegou lá em casa, ele escondeu e foi na presença ali na pontinha do pé, na presença do profeta. E o profeta disse assim: onde você foi? Aí ele disse: eu não fui para nenhum lugar. E aí o profeta assim: porventura não foste contigo o meu espírito quando você foi ao encontro de Naamã pedir os presentes? Aí olha só o que o profeta falou para ele: você não foi lá buscar os presentes? Então já que você foi buscar o presente, receba também a lepra de Naamã. Olha isso, ele recebeu o presente, mas o presente veio com o quê? Veio com dores, porque não era o presente de Deus para ele. Muitas pessoas estão recebendo presentes aí fora, mas não é presente de Deus. É presente, por exemplo, bênçãos, né, entre aspas, de algo que a pessoa usurpou, que a pessoa roubou, que a pessoa matou para adquirir, entendeu? Então isso tudo vem com muitas dores. É por isso que a gente vê aí sempre, fulano de tal mostrava que era milionário, que não sei o quê, mas foi morto em tal lugar porque descobriram que ele estava ligado juntamente com as facções criminosas e tal, e tal, e tal. Por quê? A pessoa trouxe um monte de riqueza, mas cheia de dores. A Bíblia diz que Deus é o único que nos dá riqueza e não acrescenta dores, porque Ele nos abençoa de verdade. Amém, Jesus? E Ele vai te dando na medida em que você realmente pode administrar para a glória do nome dEle, para você também não se perder na fé. Então Jesus é a fonte de todas as bênçãos. Então, querido, para um pouco, começa a buscar mais a Deus, começa a orar mais a Deus, para que Deus realmente possa te abençoar, para que Deus possa abrir portas, para que Deus possa trazer milagres, e ao mesmo tempo não tenha dores nessa, vamos dizer assim, nessa gestação de bênção, mas que você possa realmente ter as suas bênçãos sem sofrimento. Quando eu falo gestar as bênçãos, dá a ideia de quando Jabes nasce. Quando Jabes nasce, traz problema para a mãe dele. E é por isso que ele recebe o nome de Jabes, porque é aquele que trouxe dor, aquele que trouxe sofrimento. Era uma bênção que trouxe sofrimento. Mas como ele estava na presença de Deus, a Bíblia diz que Deus tornou ele o homem mais ilustre. Então é dessa forma que Deus faz. Quando nós seguimos a Ele, quando nós buscamos a Ele, as bênçãos de Deus vêm e não traz as dores. Jabes foi bênção. E todas aquelas dores que ele trouxe lá no início foram apagadas pelo processo de mudança que Deus trouxe na vida dele. Então, põe no teu coração, Deus quer te abençoar, Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, mas para tanto é necessário que você escolha servir ao Senhor por completo. Amém? Versículo 10: e me alargues as fronteiras. Alargar as fronteiras significa mais do que conquistar terra. Alargar a fronteira é ter mais influência, é ter maior responsabilidade, principalmente no reino de Deus. Algumas pessoas não desejam isso, temem crescer e decidem continuar onde estão porque não querem mais responsabilidade. Deus quer nos elevar, Deus quer alargar nossas tendas, Deus quer firmar as nossas estacas. Mas para isso, nós precisamos estar com esse sentido de oração. Deus, alargue as minhas fronteiras. Deus, firma as minhas estacas. Meu Deus, estica as minhas cordas. Pai, me leva, Senhor, a ter maior influência, maior conhecimento, maior revelação. Amém, Jesus? Então essa é a oração de Jabes. E essa oração vence o comodismo.
Essa oração vence porque você busca mudança, porque você busca fazer aquilo que você precisa fazer. Porque assim, Deus vai fazer a parte dele no processo, mas você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que sair da inércia. Você vai ter que sair dessa condição que você está. Você vai ter que abrir mão dessa dificuldade que você está enfrentando. Você vai ter que orar, você vai ter que lutar, você vai ter que pagar um preço, você vai ter que se levantar. Amém? Comodismo, medo, complexo de inferioridade e muitas outras coisas que têm amarrado e segurado as pessoas para que elas não avancem. Essa foi a oração de Jabes. Ele disse: não, eu vou vencer. Deus vai alargar as minhas conquistas. Deus vai estender bem firmes e fortes as minhas cordas. E Deus vai firmar as minhas estacas. Porque eu vou ampliar, eu vou ampliar. Eu nasci para isso. Era isso que Jabes dizia. E foi assim que Deus então fez uma grande obra na vida desse homem. E eu estou dizendo apenas de 2 versículos que falam sobre a história desse homem. Versículo 10. Que seja comigo a sua mão. Mais uma vez ele reconhece a dependência. Que seja comigo a sua mão. Quantas vezes nós queremos fazer as coisas sem a mão de Deus, sem o agir de Deus, né? Não oramos, não buscamos direção, não colocamos, né, ali para que Deus realmente nos auxilie, nos ajude a tomar a melhor decisão, mas pelo contrário, a gente sai fazendo as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito. Nós não oramos, tá? Ele não, ele diz: olha, Deus, que a tua mão seja comigo. Mais uma vez ele reconhece a dependência. A mão de Deus sobre nós é o toque de grandeza. Nós não nos tornamos grandes, nós apenas nos tornamos dependentes da fonte da mão de Deus. Então, quanto mais Deus agir na nossa vida, mais dependente nós nos tornamos, menor nós nos tornamos. Jesus, se aquele quiser ser maior, seja o menor dentre vós. Essa é a expressão da parte de Deus. Só que quanto menor nós formos como homem, mais Deus vai nos usar para a glória dele, mais Deus vai transferir a unção dele e a graça dele através das nossas vidas. Amém? Versículo 10. E me preserves do mal. Está vendo que é o mesmo versículo? De modo que não me sobrevenha aflição. Jesus chega e diz: no mundo tereis aflições. Jabes vem e diz: eu não quero aflição. Olha que ousadia. Olha que ousadia. Ele diz: eu não quero, já basta a aflição que eu causei para minha mãe quando eu nasci. Eu não quero aflição para mim e eu não quero causar aflição para ninguém. Era essa a oração dele, tá? Note que Jabes, centenas de anos antes de Jesus terminar o Pai Nosso, dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jabes orou exatamente como Jesus. Ele disse: livra-me do mal, né? Livra-me, não deixa eu cair no mal. E muitas vezes nós não fazemos essa oração. Muitas vezes nós não pedimos para Deus a que a mão dele nos conduz. E quando menos percebe, nós estamos enroscados em situações adversas, em dificuldades essas que Deus não queria que nós estivéssemos ali. Então, amados, a oração de Jabes é uma oração modelo para que nós possamos fazer todos os dias da nossa vida. E ao mesmo tempo, nos tornarmos pessoas nobres, nos tornar pessoa ilustre. Deus quer que você seja uma pessoa nobre. Deus quer que você seja alguém ilustre. Deus quer que você tenha oração respondida. Deus quer que você tenha as bênçãos, aquelas bênçãos que você busca alcançadas. Deus quer tudo isso. Mas vai depender de nós, o como nós vamos caminhar na presença dele. Nós vamos aceitar as nossas marcas do passado, os nossos estigmas do passado, as nossas prisões do passado, ou nós vamos nos livrar de tudo isso e fazer que nem Paulo diz, deixando para as coisas que para trás ficam, avanço para o alvo, avanço para o alvo. Existe um alvo, e o alvo é Jesus. O alvo é a bênção de Deus plena nas nossas vidas, ao conhecer o Senhor e ao se libertar deste mundo. Então, nessa noite, eu deixo essa palavra para você, eu deixo essa palavra para sua casa, para sua família, dizendo para você: faça essa oração, a oração de Jabes, que está em 2 Crônicas, né? Deixa eu pegar aqui, 2 Crônicas, capítulo de número 4, versículo 9 e 10, apenas 2 versículos, mostrando para mim e para você, que você pode sair da situação que você está, e você pode avançar. Pai do Senhor Sandy, Deus abençoe a sua vida, viu? Você pode alcançar o êxito, você pode buscar a promessa, você pode viver uma vida melhor, uma vida ampliada, uma vida abençoada, porque essa é a proposta de Deus, esta é a promessa de Deus. Então não aceite nada menos que isso, não aceite nada menos que isso, tá?
Coloque as marcas do passado para trás e diga: essas marcas não vão me impedir de avançar. Elas não vão me impedir de alcançar a bênção que Deus tem para a minha vida. E se dobre diante do Senhor e diga: eu só saio daqui quando o Senhor me abençoar. Faça igual Jacó. Jacó, com aquele nome ruim dele, ele sabia que aonde ele chegasse, todo mundo veria ele de uma forma ruim. Mas ele chega e diz assim: eu só saio daqui quando o Senhor me abençoar. E a primeira coisa que o anjo fala para ele: qual é o teu nome? Ele diz: é Jacó. Então, a partir de hoje, tu não chamarás mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e foi vencedor. Tá? Você lutou com Deus e foi vencedor. Eu gosto sempre de explicar essa palavra, porque às vezes as pessoas não entendem. A Bíblia diz que ninguém guerreia com Deus e sai vencedor. Ninguém. Ai daquele que recalcitrar contra os aguilhões. Ai daquele que entrar numa batalha com Deus, vai perder. Não tem como ganhar. Mas aonde foi que Jacó ganhou? Jacó ganhou porque ele lutou com Deus e deixou a natureza dele. Ele perdeu o Jacó. Ele perdeu a essência dele. Ele ganhou a essência divina. E a partir daquele momento o nome dele foi trocado. E é por isso que Deus diz: você lutou com Deus e foi vencedor. Por que ele foi vencedor? Porque ele deixou a velha natureza. E ele passou a viver agora uma nova natureza. Ele passou a ser agora Israel, príncipe de Deus. Aonde ele ia, ele era reconhecido como alguém de Deus. As pessoas chamavam ele: como é que é o seu nome? Meu nome agora é Israel. Meu nome agora é Israel. Eu sou príncipe de Deus. Amém? Eu quero deixar claro para você nessa noite. Foi assim com Jabes, foi assim com Jacó, e não será diferente comigo nem contigo. Porque Deus já escreveu uma história de vitória para nós. Nós só temos que nos levantar em oração, em clamor e dizer: eu não aceito o meu passado, eu não aceito as coisas do meu passado. Eu quero viver o novo de Deus. Eu quero viver o renovo de Deus. Eu quero viver a nova criatura. Eu quero viver a bênção espiritual. Eu quero viver na presença de Deus. É isso que eu quero. E quando nós tomamos essa decisão, nada nos paralisa, porque Deus vai colocar as mãos dele sobre nós, e as mãos do Senhor é poderosa. A Bíblia diz: com eles estão os braços de carne, mas conosco está o braço de ferro. A mão do Senhor vai te levar a ter vitórias constantemente. Amém? Então essa é a palavra para mim e para você nesta noite. Aprenda com Jabes, aprenda com Jacó, aprenda com Jesus, aprenda com essa palavra. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, e dizer para você quão importante que você participe conosco. Se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreve. Se inscreve para quê? Para que a gente possa ter, maior relevância aqui nessas plataformas, para que outras pessoas possam estar conosco aí, acessando a nossa pregação e sendo abençoada com essa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida dessas pessoas que estão nos ouvindo. Tenho certeza, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Quando ela sai, ela cumpre o propósito que Deus determinou para ela. Amém? E o coração da pessoa, quando ela recebe a palavra, é mudada, é transformada, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, Deus abençoe vocês. Eu quero orar por todos vocês. Se porventura alguém quiser pedir uma oração específica para algum caso, algum problema seu, coloque aí que eu estarei orando por você. Amém? Pai, no nome do teu filho amado Jesus, eu quero te agradecer nesta noite pela vida dos teus filhos, todos que têm sofrido diante do Senhor, com seus problemas, com suas lutas, com as suas dores, com as suas crises. Além das crises pessoais, temos agora também as crises políticas, as crises econômicas, as crises sociais, que têm batido na porta, trazendo tanta confusão, tanta contenda no coração do povo, de maneira que o povo não sabe o que fazer, estão todos perdidos. Deus caminha, Senhor, com um peso em suas costas, porque não sabe o que fazer, não sabe que caminho tomar. Mas segundo esta palavra nesta noite, meu Deus, todos nós teríamos 1000 razões para parar, teríamos 1000 razões simplesmente, ó Deus, para desanimar e desistir de tudo. Mas quando nós olhamos para um homem como Jabes, que trouxe tantas dores para a mãe dele, quase a mulher morreu ali quando ela deu à luz, e esse nome foi gerado, meu Pai, trazido para ele como uma marca do que aconteceu quando ele nasceu, já chegando ao mundo trazendo problema, dificuldade, mas ele não se paralisou, ele não ficou olhando para trás,
ele não ficou olhando para aquilo que as pessoas diziam quando ele nasceu, mas ele olhou para frente, ele olhou para a tua palavra, ele olhou para o Senhor e ele deu a volta por cima. Ele simplesmente, meu Pai, se colocou à disposição, se tornou um homem nobre, se tornou um homem ilustre. Meu Deus, aprendeu a fazer a oração acertada, aprendeu a fazer a oração, meu Pai, ousada. Ele disse: eu quero ser abençoado muitíssimo, eu quero ser grandemente abençoado. E o Senhor então ouviu a oração e o Senhor abençoou. Ele disse: eu quero que o Senhor coloque as tuas mãos na minha vida. E o Senhor colocou as mãos na vida dele e o Senhor dirigiu a vida dele. Ele disse: eu quero que o Senhor alargue, ó Deus amado, os meus campos, meus territórios. Eu quero ampliar, eu quero crescer, eu quero prosperar grandemente. E o Senhor foi lá e fez tudo isso. E aquele homem que trouxe tantas dores, meu Pai amado, no início, agora, meu Pai, no meio e no fim da sua história, ele tem condição de trazer muita alegria para as pessoas que estão ao lado dele. Ele tem condição de trazer muita alegria para o teu reino, porque ele se tornou um homem nobre e ilustre e abençoado. E toda a riqueza que o Senhor deu a ele, não veio dores junto, porque foram riquezas trazidas do teu trono, riquezas trazidas com as tuas mãos poderosas. E ele se tornou uma bênção para todos quantos estavam ao seu redor. Então eu oro nesta noite pelos teus filhos que aqui estão, que muitos, meu Pai amado, têm vivido dias tão sofridos. Meu Deus, eu creio que o Senhor pode mudar toda essa história se eles simplesmente, ó Deus amado, tomarem a decisão de se tornarem homens ilustres e nobres na sua presença. Homens ilustres e nobres, homens que serão mestres, homens que serão discípulos e discipuladores dessa nova geração de homens e mulheres sedentos pela tua palavra que nascerão, meu Pai. Ó Deus, sabemos que há muita necessidade de ouvir uma verdadeira palavra, de uma palavra que alimenta, de uma palavra que traga realmente um confronto em nossas almas, mas ao mesmo tempo venha a gente também com o amor para trazer, ó Deus, condição de esperar que o processo se termine. Eu oro então por cada um desses teus filhos, que ao ouvir essa palavra, tomaram a decisão de realmente voltar para o Senhor, de caminhar contigo, de se tornar alguém abençoado. Então, segundo a oração de Jabes, abençoe-os. Segundo a oração de Jabes, meu Pai, como ele fez, alargue, meu Pai, as tendas, amplia, ó Deus, abençoa financeiramente, abençoa, ó Deus, poderosamente a vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, que essa geração não traga a marca da dor apenas, mas que essa geração traga a marca da promessa, a marca da tua bênção, a marca das tuas mãos e do teu poder agindo, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por eles e declaro eles abençoados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Sandy, Deus abençoe a tua vida. Pessoal, todos vocês que estiveram comigo até agora, eu quero dizer para vocês que é uma bênção muito grande ter vocês aqui. Que Deus continue abençoando vocês, que vocês sejam instrumento do Senhor. E vocês que estão paralisados, volte para a casa do Senhor. Vocês que estão desanimados, desistidos, volte para o Senhor. Deus tem bênçãos para vocês. Deus tem bênção. Tá? Não desista, porque Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. Então vamos buscar o Senhor, porque Deus vai fazer coisas grandes. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém? Aleluia.